Eu estou muito contente pela oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Na verdade, assim, eu fiquei muito contente por cada irmão que eu estou vendo hoje aqui. Irmãos que vieram dos mais diversos lugares, né? Alguns mais próximos, outros mais longes, né? Alguns que puderam ficar com a gente só de manhã, outros que vão conseguir ficar até o final, né? Então, eu estou muito contente por cada um de vocês, irmãos. E sabe o que mais me chama a atenção? É que a gente está aqui unidos pela palavra do Senhor. Sabe, o que nos une hoje aqui é a palavra de Jesus. É o Senhor que nos uniu aqui, né? Então, eu estou muito contente por cada um de vocês, irmãos. Tá? Nos últimos dias, eu e o Israel, a gente trocou uma ideia sobre o que a gente iria ministrar. E a gente sentiu no coração, eu creio que é um movimento de Deus nas nossas vidas, da gente falar aqui sobre as duas testemunhas. E o que é necessário nesse cenário para que Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer para levantar essas testemunhas no tempo do fim, né? E como o Israel bem colocou, um dos movimentos de Deus para a restauração das últimas coisas é justamente a união, a unidade do corpo de Cristo, né? É isso que vai dar o start para começar a edificação da casa de Deus, né? Ou para concluir a edificação da casa de Deus, da forma que Deus vai fazer no tempo do fim. E diferente daquilo com o qual a gente está acostumado nos dias de hoje, o tempo do fim tem coisas gloriosas reservadas para a igreja. Como Israel falou sobre a questão da unidade, hoje eu quero falar sobre a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus no tempo do fim. Tá? Por quê? Porque sempre que a gente fala das duas testemunhas, a gente lembra que a Bíblia fala que elas vão agir poderosamente no tempo do fim. Irmãos, a manifestação do poder de Deus. E a pergunta é, eu vou fazer para vocês e eu queria que vocês meditassem para vocês entenderem quem é o alvo dessa pregação hoje. Quem são as duas testemunhas, irmãos? Eu queria que vocês entendessem. Pergunto para vocês, quem são as duas testemunhas? A igreja. As duas casas de Israel, a igreja. Tá, mais especificamente, eu queria que vocês olhassem não pro macro, né? Eu queria que vocês olhassem pro micro, para aquilo que eu estou vendo aqui na frente. Quem são as duas testemunhas? Então, o que eu vou falar, irmãos, eu não queria que vocês olhassem para o todo. Eu queria que vocês começassem olhando para vocês hoje como as duas testemunhas, que Deus está querendo levantar para esse tempo do fim. Tá? A pregação vai ser para quem estiver ouvindo, vai ser para todo mundo que vai receber essa palavra, onde Deus levar, mas eu queria que vocês olhassem para vocês entendessem que essa realidade não está longe, ela está perto. Está aqui, ó. Tá? Então, eu quero falar sobre um reino de poder. Tá? Eu quero falar sobre a manifestação da glória de Deus nas duas testemunhas, mas com poder no tempo do fim. E no início, eu não vou falar das duas testemunhas, eu quero conduzir no final. Mas agora eu quero falar de um padrão que a gente encontra nas Escrituras. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, esse vai ser o texto que eu vou usar como base. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. É só um versículo que eu vou ler com vocês. 1 Coríntios 4, 20. Esse único versículo, que é o que eu quero ler com vocês, ele diz assim, ó. Porque o reino de Deus, tá? O reino de Deus, ele não consiste em, mas em, tá? Entenderam? O reino de Deus, o que Paulo estava dizendo assim, ó, o reino de Deus, ele não se limita apenas a palavras, a pregações, a exposições. Isso é importantíssimo. Tá? A pregação da palavra é importante, mas quando Paulo fala de palavras é porque muitas vezes tudo aquilo que a gente crê acaba ficando em palavras. A gente fala e a gente não vê essa manifestação que a gente fala que crê. E Paulo está dizendo assim, ó, que o reino de Deus ele não consiste só em palavras, mas ele consiste em poder. E aqui eu começo a ver um padrão. O início é uma introdução, eu quero mostrar para vocês um padrão nas Escrituras. Paulo, quando ele fala de poder, a palavra poder, tem um sentido de poder da pregação também. Tem.
Por exemplo, lá em Coríntios, Paulo, quando ele fala do sentido da pregação da palavra, do poder da pregação da palavra, ele diz assim, ó, porque a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder. Então, a pregação da palavra, ela tem poder. Tá? A pregação da palavra, ela é uma das expressões, uma das manifestações do poder de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele... Então, o que a palavra é? Ela é o poder, ela é a manifestação do poder de Deus. Até porque Jesus é o verbo vivo que se fez carne, ele é a palavra, a própria encarnação da palavra. Então, a palavra, ela é poder. Mas quando a gente fala de poder nas Escrituras, diferente do que muitas pessoas fazem, que é resumir o poder de Deus apenas a uma pregação, o poder de Deus, quando ele é falado nas Escrituras, ele vai muito além de apenas expressar a palavra, de pregar a palavra. Quando a gente fala de poder, a gente fala de coisas que talvez muitos de vocês já tenham visto em uma escala. E eu estou fazendo um sinal de pequeno porque eu creio que a escala que a gente vai ver lá na frente é muito maior do que a gente já experimentou. Então, talvez você já tenha visto cura, talvez você já tenha visto libertação, talvez você já tenha visto a operação de Deus de milagres. Pedro contou para nós um testemunho ontem do Francisco nos Estados Unidos, sabe, de uma cura maravilhosa. Talvez ele até vai ver isso, né? Eu contei sobre curas ou milagres que eu já experimentei e que eu orei e eu vi acontecendo, né? Sobre libertação de pessoas por quem a gente ora e a pessoa é liberta. A irmã me falou, né, sobre o ministério de libertação. A gente já tem, de certa forma, de formas isoladas, em pequenos casos, visto uma manifestação do poder de Deus. E até porque Paulo, quando ele fala de um grupo, ele diz assim sobre aquele grupo: aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Né? Então, existe uma certa manifestação hoje. Às vezes, poderia existir até mais. O que falta é nos dispormos, é estarmos, né, à disposição do Senhor para que Ele realmente possa nos usar hoje. Mas, irmãos, existe muito mais. Aquilo que a gente vê hoje, eu diria que assim, ó, é a ponta do iceberg. É apenas o cubinho do gelo do que Deus ainda vai fazer no tempo do fim. Entende? Então, olha só como é lindo quando a gente olha a manifestação do poder de Deus e como Ele gostaria de usar eu e você. Talvez agora, nos treinando, sabe? Nos treinar agora, para que quando chegar aquele momento a gente já esteja alinhado com Deus, sensível ao que Ele vai fazer. Então, olha só. Quando Paulo prega, olha como é que é o padrão. Eu quero apresentar um padrão e depois eu vou mostrar isso nas profecias das duas testemunhas. O padrão de Paulo, ó. E a minha palavra, minha pregação, ela não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele diz, mas em demonstração de espírito e de poder. Ele diz, para que a vossa fé, ela não se apoiasse apenas em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? E olha, aqui a gente está falando do cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que teve a revelação do mistério de Cristo, que hoje a gente chama de as duas casas de Israel. E ele está dizendo, as minhas palavras, a minha pregação, ela não foi exposta diante de vocês apenas por palavras, mas ele diz, foi seguida, foi acompanhada da manifestação do poder de Deus. Para que a fé de vocês não se apoiasse só naquilo que eu falo, só naquilo que vocês ouviram de mim, mas para que ela se apoiasse no Deus que está confirmando tudo que eu prego, por meio das manifestações de poder. Entenderam? Isso é o que Paulo vai começar a falar lá em Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios. Quando a gente olha para sinais, né? Quando a gente fala de poder, a gente está falando de sinais. Sabe, Deus fazer sinais no meio da igreja, da gente ver cura, da gente ver libertação, mas não só cura e libertação, que às vezes a gente resume os sinais a isso.
Mas os sinais de Deus, eles não têm limites, irmãos. A gente vê no tempo do fim, os sinais de Deus se manifestando no sol, na lua, nas estrelas. E a Bíblia está dizendo assim, ó, que são as duas testemunhas profetizando que vão fazer essas coisas. Que vão fazer cair fogo do céu, que vão fazer quantas pragas quiserem. Irmãos, isso é a manifestação do poder de Deus no tempo do fim, operada pela boca de duas testemunhas. Então, quando a gente fala de sinais no tempo do fim, eu vou perguntar para vocês, o que é um sinal? Não é algo que está sinalizando algo, que está apontando para algo? Quando Deus ele decidiu em revestir a igreja, revestir aqueles que ele levantou para ser testemunhas, ele deu poder, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, porque ele queria sinalizar, ele queria que a pregação na boca das testemunhas fosse sinalizada, né? Confirmada pelo poder dele que ele opera. Sabe, a gente pregar aqui, eu vou falar sobre as duas casas hoje, eu vou falar sobre as festas, eu vou falar sobre o arrebatamento, e aí a pessoa fica com aquela coisa, pô, será que isso é verdade? Mas depois ela vai receber uma oração, ela vê a manifestação do poder de Deus e diz, poxa, só pode ser Deus, porque não tem como ver Deus confirmar por meio de milagres, do poder, quando tem uma pregação dessas e Deus operando no meio. Vocês lembram de Jesus? Como é que Nicodemos reconheceu que Jesus era o mestre da lei? Foi pela pregação? Foi pelos ensinos de Jesus? O que Nicodemos diz para ele? Ele diz, vejo que tu és mestre. Né? Vejo que tu é mestre, que a palavra que tu fala tu é mestre. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não estiver com ele. Qual que era o padrão? A pregação do evangelho acompanhada da manifestação do poder. Entenderam? Agora vocês entenderam que isso que eu estou pregando não é para pessoas que estão distantes, mas são para aqueles que estão perto? É para nós isso tudo? Olha só, eu quero manter o foco, eu quero mostrar para vocês, eu quero criar uma estrutura onde vocês entendam assim, ó, qual era o padrão das Escrituras. Paulo, quando ele escreve a primeira carta, ele escreveu esses textos que eu li para vocês. Você vai para a segunda carta de Paulo aos Coríntios e lembra que Coríntios era uma igreja que conhecia o que era poder de Deus, ali havia dons. Ele escreve na segunda carta, os sinais do meu apostolado, ele está falando daquilo que marcou o ministério dele. Ele diz, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por meio de sinais, de prodígios e de maravilhas. O que Paulo diz? Sabe o que Deus usou para confirmar o meu ministério? Porque Paulo teve problemas, né? Teve pessoas que desacreditaram o ministério de Paulo. Sabe? Assim como muitas vezes, muitos de nós sofremos hoje. Pô, o que é esse povinho que está pregando duas casas? O que é esse povinho aí que está pregando sobre festa? Festa é passado. É sombra. Né? Sabe? Aqueles que desprezam os dias das pequenas coisas, eles vão se alegrar, irmãos, quando eles verem o prumo na mão daqueles que edificam. Eu digo para vocês o seguinte, irmãos, vocês olham para a palavra de Deus e vocês vão perceber que hoje, muitas vezes acontecem essas mesmas coisas que aconteceu com Paulo, aqueles que desprezavam o apostolado. E como é que Paulo defende? Ele defende dizendo assim, ó, o sinal do meu apostolado, ele foi confirmado no meio de vocês por meio da manifestação do poder de Deus através da minha vida. Então, nós vamos ver que existe um padrão das testemunhas que Deus usa em todos os tempos. E no tempo do fim não vai ser diferente, pelo contrário, vai ser mais intenso, vai ser mais poderoso do que isso, irmãos. E aí, eu vou dizer para vocês, só isso já me empolga, porque eu fico pensando, imagina se Deus nos separou para esse tempo do fim, para viver não só o que Paulo viveu, para viver não o que os apóstolos viveram, que eu já vou contar um pouquinho para vocês, mas para viver coisas maiores e mais intensas do que isso. E aí a pergunta é, o que a gente tem feito para participar disso? Nós vamos querer ser telespectadores, ver isso acontecendo na vida dos outros, ou a gente quer ser participante, a gente quer estar à disposição do que Deus vai fazer? Nós vamos ver esse padrão. Paulo escreve a carta aos Coríntios. Vocês vão ver que não foi algo exclusivo. Ah, não, mas a igreja de Coríntios fala de dons, então ali tinha poder. Não, vocês vão perceber que esse era o padrão que vocês vão encontrar nas cartas de Paulo. Olha Paulo escrevendo aos romanos. O que Paulo vai dizer aos romanos?
Depois, eu não estou citando os textos, depois se quiserem eu deixo esboço, tá? Paulo diz assim, Romanos 15, 17, porque se eu me gloriar em mim, Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras, tá? Em ações, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais, de maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. O que Paulo diz? Ele diz assim, se eu vou me gloriar de alguma coisa, ele diz assim, vou contar para vocês, das coisas que Deus fez através da minha vida, quer seja em palavras, ou seja, pregação, quer seja em ações, ou quer seja pela manifestação do poder de Deus e do poder do Espírito de Deus na minha vida, no meu ministério. Ele diz, se eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que falar aquilo que Deus tem feito através da minha vida, né? Por meio de palavras e de poder. As duas coisas andam juntas. Quando Paulo ele escreve a carta dizendo para nós aquilo que ele falou lá no início, o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. O que a gente entende? Que o poder, ele fala do poder da pregação, mas não podemos limitar apenas ao poder da pregação. Ele fala do poder de sinais, do poder de milagres, do poder das coisas que Deus iria fazer através das suas testemunhas que Deus levanta aqui na face da terra. Então, olha só como esse padrão, né? Eu quis mostrar para vocês uma base, mas eu quero mostrar esse padrão nas Escrituras. Quando você olha para o ministério de Jesus, como é que Jesus vai ser chamado lá no livro de Apocalipse? De fiel. Então, assim, o padrão de testemunha, né? A gente vai falar de duas testemunhas, a gente vai falar de outras testemunhas, da gente como testemunha, mas o padrão de testemunha é Jesus, a fiel testemunha, entendeu? O nosso modelo, Paulo diz assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então, vamos imitar Paulo? Paulo mostrou o padrão da vida dele. Palavra acompanhada dos sinais. Vamos acompanhar agora o modelo de Jesus? Olha como é que foi o modelo de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos que Nicodemos, né, ele reconhece Jesus não só pela pregação do Evangelho, embora a gente tenha muitos exemplos de que as pessoas olhavam para Jesus e ficavam apavoradas por causa da grandeza, da sabedoria de Jesus, por causa do Espírito Santo que habitava em Jesus. Mas você vê que Nicodemos, o mestre da lei, ele não fica impressionado pelas palavras, pelo ensinamento. O que impressiona ele era Deus confirmando a pregação da palavra por meio de sinais. Vejo que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Imagina, irmãos, as pessoas começarem a olhar para nós e dizer assim, vejo que a pregação que tu está falando realmente procede de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com você. Entende? O que está reservado para nós? Então, muitas pessoas vão dizer assim, olha, mas Jesus fez tudo o que fez porque ele era o Filho de Deus. Não, assim, você está querendo subir num nível que não é para a igreja. Por que a igreja não opera sinais hoje? Porque aquilo era para Jesus, porque ele era o Filho de Deus. Não é para a igreja essas coisas. E aí eu vou mostrar para vocês textos do próprio Jesus falando do que está reservado para nós. Daqui a pouquinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é, o que Jesus disse? O que Jesus está mostrando? Quando você lê a palavra de Deus acerca de Jesus, a Bíblia diz assim, que ele se despiu da sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que ele fez? Ele se despiu da sua glória e quando ele vem ao mundo, ele vem como homem, nas mesmas limitações que nós. Então, se Jesus veio como homem, ele sendo onipresente, podendo estar em todos os lugares, um atributo que só Deus tem, sendo onipresente, ele podia estar em todos os lugares, mas como homem, ele fez uso desse atributo da onipresença? O que ele fazia? Ele ia de uma cidade para outra. Entende? Quando a gente fala de atributos como, por exemplo,
a onisciência, saber de todas as coisas. Jesus sabia de todas as coisas? A maioria das vezes você vê fazendo perguntas. Há quanto tempo isso se sucede, né? Para aquele que estava jogando ele no rio e no fogo? Né? Vocês entendem? Jesus, quando na sua condição humana, ele diz, ninguém sabe o dia e a hora, a não ser o Pai, nem o Filho do Homem sabe. Vocês percebem que Jesus, na sua condição humana, ele está dizendo assim, ó, que o que ele sabia, quando ele traz uma revelação, era a manifestação do Espírito Santo na vida dele, revelando. Mas como homem, quando ele se despiu da sua glória para estar entre nós, Jesus andou como nós, irmãos, nas mesmas limitações. Então, o que a gente precisa entender, que se Jesus fez o que fez, ele fez não porque era Deus, mas ele fez na condição de um homem, revestido do... Entende? E aqui está uma chave para a gente entender por que a gente também vai fazer essas coisas no tempo do fim. Por quê? Porque quando a gente lê Atos 10:38, vai dizer assim, ó, assim como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Por isso ele andou entre nós, libertando os cativos, os oprimidos, aqueles que estavam presos por Satanás, né? E curando os enfermos. Por que Jesus conseguiu fazer isso? Porque Deus ungiu ele com o Espírito Santo e com poder. Não porque ele era Deus, mas porque ele estava ungido pelo Espírito de Deus. Porque quando ele veio como homem. Tá? Então, aqui é um princípio que você precisa entender, para você entender o porquê você também vai fazer as mesmas coisas que Jesus fez e que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, assim, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Olha um modelo. Jesus vem fazendo sinais, prodígios e milagres. E ele mesmo declara, como é que ele fazia isso? Né? Não por causa da sua divindade, mas ele diz, porque o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor, né? Para libertar os cativos, os oprimidos. Você vê que Jesus ele mostra assim um padrão de como é que ele andou curando enfermos, expulsando demônios, né? Caminhando sobre as águas, partindo pão, e de repente crescia de novo. Eu não sei, eu fico imaginando como é que era o negócio, né? Mas a Bíblia diz que numa multiplicação sobra lá, sei lá, 10 cestos, 12 cestos, 7, eu não lembro, mas sobrou muita coisa depois de alimentar todo mundo. Entenderam? Imagina agora todos esses cenários, Jesus caminhando sobre as águas, vocês não acham isso tremendo? Eu estive no Mar da Galileia esses dias, e eu andei de barco e eu fiquei olhando para aquele cenário, gente, assim, ó, eu chorava em pensar assim, ó, Jesus caminhou aqui. Jesus não só caminhou, como o dia que o negócio aqui estava feio, ele mandou todo mundo para o seu cantinho. Ele diz, acalma a tempestade, cessa o mar, e aqui, ó, né, até ordem para quem estava embaixo. Agora lança a rede que tu vai pescar. Sabe, a gente olha para os mais diversos níveis e a gente vê a manifestação do poder de Deus na vida de Jesus, que era o modelo, a fiel testemunha, o modelo para nós como testemunhas dele. Agora, olha só que interessante, irmãos. A gente então está falando de um modelo, de um padrão nas Escrituras, onde a pregação, ela não é simplesmente por meio de uma sabedoria humana, por uma capacidade persuasiva de convencer as pessoas, mas ela é acompanhada da manifestação do poder de Deus. Então, a gente vê que, no primeiro momento, isso está no ministério de Jesus, nosso modelo, nosso padrão. Mas vocês vão ver que quando Jesus levanta os seus discípulos e ele vai começar a treinar um grupo para seguir, dar continuidade no padrão dele, Jesus chama 12. E como é que Jesus vai enviar esses 12, irmãos? Olha só, vou ler para vocês. Ele vai dizer assim, ó, reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças e enviou a pregar o reino de Deus. Aí olha só, e curar os enfermos. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho, fazendo curas em todas as partes. Então, começando a identificar o padrão, Jesus fez, ele viveu dessa forma e agora ele levanta pessoas para viver do mesmo jeito. Ele diz, vocês vão pregar o reino de Deus, mas vocês vão revestido de poder para fazer curas, para pôr os cativos em liberdade.
né? Aqueles que estão oprimidos, vocês vão ver o poder de Deus acompanhando a pregação do Evangelho. Aí, olha só que legal. Jesus agora vai escolher 70, né? 12 eram os mais achegados, os mais próximos, mas Jesus tem um ministério com muito mais pessoas que estão acompanhando ele, 70. E olha só como é que é o padrão. Mudou? Caiu? Diminuiu? Não, para vocês vai ser um pouquinho diferente. Isso era exclusivo só para os apóstolos. Porque tem gente que diz isso, né? Que o poder, as curas, era só para o tempo dos apóstolos, não é para todo mundo. Então olha o padrão que Jesus envia os 70 agora, ó. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2. Lembra o padrão de 2 testemunhas? Mandou de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E em qualquer cidade que entrardes, as palavras de Jesus, e vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Tá? Perceberam o padrão? O que Jesus está mostrando de novo? Ele fez isso no ministério dele, fez com os 12, agora faz com os 70. Vocês vão ir de 2 em 2, testemunhas. Vocês vão entrar numa casa, se receberem vocês vão ver, tem enfermo, vocês vão orar por cura, vocês vão começar a exercitar essas coisas. Porque a gente às vezes está tão acomodado que a gente não põe em prática essas coisas. A gente não quer ser ousado em Deus, porque e se o Senhor não curar? E se o Senhor, né? E a gente fica naquela questão. Só que o que a palavra de Deus mostra? Que Jesus ele foi colocando um padrão que ele estava dizendo, esse era o modelo que eu gostaria que vocês entendessem de pregação do reino de Deus, de pregação do Evangelho. Ele diz, vocês vão ir, vocês vão curar o enfermo, se houver um endemoniado, vocês vão expulsar ali, vocês vão pôr o cativo em liberdade, e vocês vão dizer, é chegado o reino de Deus. Olha a pregação acompanhada pelos sinais. Então nós vimos o ministério de Paulo testificando de como era a pregação dele, vimos que o padrão está em Jesus, a nossa fiel testemunha, vimos Jesus ensinando os 12, vimos Jesus ensinando os 70, e agora vai acontecer algo interessante. Algumas pessoas vão dizer, não, mas os discípulos operaram porque eles não tinham poder sobre a vida deles, era o poder de Jesus que estava sobre eles. Então, quando Jesus morre e ressuscita, e eu estou criando uma linha do tempo aqui para vocês, quando Jesus morre e ressuscita, quais são as orientações finais? Sabe quando você faz um testamento e você diz as palavrinhas finais, parece que são as mais importantes, porque você está resumindo muita informação aqui? Quais que são as palavras finais de Jesus antes de ascender ao céu e de dizer, agora vocês vão tocar o meu legado, aquilo que eu comecei vai terminar com vocês. Eu vou estar junto com vocês todos os dias, mas eu não vou estar fazendo por mim só, eu vou fazer através de vocês. Vocês são uma extensão do meu corpo. Cabeça está em cima agora, mas ele deixou a extensão do corpo dele aqui na terra para dar continuidade ao que ele começou. Qual que era o padrão? Olha só, irmãos. Jesus vai fazer o seguinte, ele vai dizer assim para os discípulos. Novamente, Jesus lhes disse, né? Jesus ressuscitou, agora Jesus começa a aparecer para eles e Jesus diz assim, ó. A paz seja convosco. A paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, lembra de Atos 10:38, irmãos? Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Atos 10:38. Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês lembram do que eu falei? Que Jesus fez tudo o que fez não porque era Deus. Ele se despiu da sua divindade, quando eu digo da sua divindade, estou dizendo, ele não fez uso dos seus atributos. Né? Como Deus, ele não fez uso dos seus atributos, ele viveu nas mesmas limitações que nós como homens. Então, aqui existe um mistério. Jesus diz assim, ó, da mesma forma como o Pai me enviou, ele diz, eu vou fazer o que com vocês? Eu vou? Nem menos nem mais, da mesma forma. Irmãos, estão entendendo o mistério? Se Jesus fez tudo o que fez, porque ele era revestido pelo Espírito Santo de Deus, e ele agora está dizendo assim, gente, da mesma forma, não vai ser menos, da mesma forma como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Amém. Aí ele diz assim, irmãos, olha só,
e com isso soprou sobre eles o Espírito Santo. Olha as orientações de Jesus. As orientações de Jesus para os 12 agora, depois da ressurreição. Ele vai começar a dizer assim, ó. E disse-lhes Jesus: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as criaturas, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E qual é a sequência desse texto, irmãos? Quem pode dizer? E estes sinais... Está entendendo? Jesus diz, vocês vão pregar o evangelho para todo mundo. Ide, vocês vão pregar o evangelho. E ele diz, o que vai acompanhar vocês? Qual era o padrão de Jesus, o padrão dos 12, o padrão dos 70, o que Paulo viveu no seu ministério? Pregar o evangelho acompanhado da manifestação do... Eles estavam testemunhando Jesus, revestidos de poder. E Jesus está dizendo, gente, os sinais vão seguir os que creem. Jesus diz assim, ó, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em outras línguas. Se vocês beberem algo mortífero, não vai causar dano em vocês. Nós temos o exemplo de Paulo lá, picado por uma serpente. Ele diz, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, eles serão curados. Irmãos, não tem como a gente dizer que o poder é só pregação do evangelho, não. A palavra é o poder de Deus, a pregação mas os sinais também falam de outra face da moeda, que é o poder de Deus que deveria acompanhar a pregação do evangelho. Então, olha só que interessante, irmãos. Jesus, ele está dando as últimas orientações antes de ascender ao céu. E Jesus, ele está dizendo, gente, o sinal vai seguir aquele que crê. E quando ele diz ao que crê, ele não está falando, só quem tem fé. Ele está dizendo, todo aquele que creu nele para a salvação, para poder ser batizado, para poder ser salvo, todo aquele que creu poderia vivenciar esses sinais. E olha só que interessante, porque muita gente vai dizer, não, eu não sou escolhido. Isso deve ser para algumas pessoas que Deus escolheu, porque Deus deve ter alguns filhinhos queridos. Deus vai usar o irmão, vai usar a irmã, vai usar isoladamente uma ou outra pessoa, e o restante vai ficar só vendo, só na arquibancada. E não é isso o padrão, irmãos. A Bíblia está dizendo, os sinais seguirão a todos os que creem. Ou seja, a todo aquele que creu no Evangelho, a todo aquele que creu no Senhor, poderia vivenciar os sinais de Deus na sua vida. E olha só, eu vou falar de uma coisa que a gente deveria amadurecer. Talvez não seja hoje, mas eu queria que você saísse daqui pensando. Muitas vezes a gente está acostumado a depender dos outros, do tipo, irmão, ora por mim, eu preciso de uma cura. Isso é maravilhoso, você aprender que você depende, você é corpo, você depende do outro. Mas existe um tempo da nossa vida que, decorrido o tempo que a gente está na fé, a gente deveria amadurecer, entender que está na hora da gente começar a orar pelos outros. Não só da gente pedir oração, mas da gente tá dizendo assim, eu tenho esse... Como é que o irmão Francisco lá dos Estados Unidos disse? A paz que inundou ele, aquela fé que ele contou do testemunho, sabe? Dele dizer assim, de ter o crédito com Deus, de dizer assim, eu sei que Deus vai operar através de mim agora na vida das pessoas. Eu vou testemunhar Cristo com a pregação do reino, com a pregação do evangelho, seguido de sinais. Entende, irmãos? Então, olha só que interessante, irmãos. Quando a gente olha para a pregação do evangelho, vocês vão ver que Jesus, antes de ascender ao céu, ele vai dar um padrão, ele vai estar dizendo, os sinais vão seguir os que creem. Então Jesus, ele diz em Lucas, e a gente vai ver essa repetição em Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual que é a promessa? Qual que era a promessa de Deus? Ele diz, eu envio sobre vocês a promessa. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Irmãos, vocês estão entendendo o que está reservado para mim e para você? Você entende que você faz parte das testemunhas. E possivelmente, talvez, no tempo do fim que Deus está levantando, o que vai levantar poderosamente. E essas promessas não eram só para a igreja do princípio. Olha só, Atos 10:38, 10:38 não, estou com isso na cabeça. Atos 1, né? Agora de novo, o que Jesus vai dizer? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Porque João batizou vocês com
mas logo depois desses dias vocês serão batizados com Espírito Santo. E aí ele diz o que? Recebereis, irmãos, me ajudem, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, serão o quê? Testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Irmãos, eu não sei se eu consigo ser claro com vocês, mas vocês estão conectando sermos testemunhas, pregar o Evangelho, né, a tudo aquilo que o Israel falou de manhã, sermos levantados para terminar a edificação da casa de Deus. E agora Deus está dizendo assim, ó, eu vou capacitar com poder para que vocês façam isso, para que a minha palavra chegue onde ela tem que chegar, por meio do meu testificar na pregação de vocês. Não é a gente que vai operar, mas o Espírito Santo que Jesus colocou sobre nós, a promessa do Pai que está sobre as nossas vidas. Então, a gente começa a olhar algumas coisas, e aqui, agora que a gente chegou num texto onde a gente vê falando que a gente receberia poder com um objetivo, sermos testemunhas. Eu quero que vocês conectem com aquilo que Israel falou de manhã e aquilo que eu quero falar para vocês hoje, das duas testemunhas, profetizando no tempo do fim com poder. Quando a gente olha para Apocalipse vai falar de como as duas testemunhas vão agir. Apocalipse diz assim, ó, darei poder às duas testemunhas, e elas profetizarão. O que é profetizar? Pregar o evangelho do reino, pregar a palavra de Deus, é anunciar, tá? Está sendo boca de Deus para falar as verdades de Deus para o tempo do fim. Ele diz, eu vou dar poder às minhas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, tá? São as duas oliveiras e os dois candelabros, os dois castiçais. Aonde que isso aparece, irmãos? Zacarias. O Israel falou hoje, né, Israel? Zorobabel, Josué, a gente vê figura das duas testemunhas. Já vou falar desses dois personagens. Aí você vê que permanecem diante do Senhor de toda a terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Aonde que a gente vê isso? Em Jeremias, né? Aí você continua lendo a Bíblia. E se alguém quiser causar dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer aquelas pessoas a quem quiser lhes causar dano. Estes homens têm poder. Vocês percebem quantas vezes Deus está enfatizando que Ele quer testemunhas revestidas pelo poder que Ele deu? Eu vou dizer uma coisa, uma brecha aqui, um parênteses. Poxa, Deus nunca enviaria alguém para fazer uma tarefa e não daria as ferramentas, a capacitação, não prepararia para aquela obra que ele quis que a gente fizesse. Sabe por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco o que Deus disse para Zorobabel, uma das duas testemunhas. Não é pela tua força, não é pelo teu poder, não é por violência. Ele diz, mas é pelo meu Espírito. Irmãos, estou entendendo que a chave do testemunho e da pregação alcançar e chegar onde tem que chegar é o Espírito de Deus refletido nas nossas vidas. É o poder do Espírito Santo sendo manifesto nas nossas vidas. Então, a gente vai ver ali o texto dizendo assim, ó, estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Quem fez isso, irmãos? Elias. Aí o texto ainda continua, e tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Moisés. Estão entendendo o padrão das Escrituras? Deus sempre quis levantar testemunhas. E no tempo do fim o texto está dizendo, eu vou levantar testemunhas para profetizar durante esse período, e testemunhas revestidas do poder de Deus, e que não vão operar só sinais de cura, de libertação, que já são sinais que devem acompanhar nossos ministérios ainda hoje, mas ele diz, vão fazer, irmãos, o que Jesus disse, né? Eu vou enviar vocês da mesma forma como o Pai me enviou. Como é que Jesus foi enviado? Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com?
E aí o que Jesus diz para os discípulos antes de soprar sobre eles o Espírito Santo? O que vocês vão ver na palavra de Deus, Jesus dizendo antes de ascender o céu? Ele diz: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço e coisas... Aí eu vou perguntar para vocês, o que Jesus fez é grande. João chega a dar testemunho dele, dizendo assim, que nem que se escrevessem livros que enchessem a terra, não daria para registrar tudo o que Jesus fez. Aquilo que a gente tem é fração do que Jesus fez sobre a terra. Né? Caminhar sobre as águas, eu falei de coisas tremendas. Caminhar sobre as águas, tá lá no monte e transfigurar. Sabe quando você vê a sarça acendendo? Ou para quem já foi no monte orar e viu o matinho, as gramas acender? Né? Bastante gente. Imagina, Jesus está dizendo, não foi um graveto, não foi uma sarça, próprio Jesus resplandecendo. Né? Lembra Moisés resplandecia quando estava na presença de Deus? Próprio Jesus resplandecendo a glória de Deus. Gente, há muitos sinais que a gente vê Jesus operando. Cura, curar o cego de nascença, leproso. Né? É muitos sinais. E a gente olha para Jesus e daí de repente Jesus olha para nós e diz assim, Lázaro, ressuscitar mortos, né? Jesus está dizendo assim, vocês vão fazer as mesmas coisas. Então o que é as mesmas coisas? Irmãos, a Bíblia tem uma pregação que ela diz que Deus vai levantar pessoas e vai levar para o deserto, para lugares desertos. Em lugares desertos você precisa entender algumas coisas, e eu vou tentar fazer uma conexão bem breve. Em lugares desertos você não compra e não vende. Por isso que Deus vai levar para lugares desertos, marca da besta, porque lá você não precisa comprar e nem vender. Como é que Deus sustentava as testemunhas no deserto? Pergunta que eu faço para vocês. Vamos olhar para testemunhas. Né? A Bíblia diz que uma delas tem o poder de fazer com que quantas pragas quiser, fazer água virar em sangue. Está falando de Moisés. Então vamos olhar para Moisés. Como é que Moisés sustentou o povo no deserto? E Moisés era a figura das duas testemunhas, Moisés e Arão naqueles dias. Caía do céu. Irmãos, isso não é poder de Deus por meio das suas testemunhas? Como é que Deus vai sustentar a sua igreja no tempo do fim? Porque Apocalipse diz que Deus... Ele vai levar para um lugar que Ele vai sustentar, que Ele preparou para sustentar. Como é que Deus vai sustentar? Não é por meio do poder dEle? Sabe aquela pregação que muita gente diz, não, eu vou ensinar vocês a estocar para o tempo da grande tribulação? Não é a pregação bíblica. Não é a pregação bíblica. Deus vai sustentar com maná do céu, com água da rocha. Sabe quando você olha para outra testemunha, aquela que tem o poder de fazer com que não chova durante os dias da sua profecia? Elias, quando ele foge de Jezabel, ou quando ele está fugindo de Acabe, como é que Elias é sustentado no deserto? A Bíblia diz assim que num período Deus envia o corvo para entregar pão fresquinho, e Deus conduz ele para um lugar onde havia nascente. Quando a nascente seca, Deus vai conduzir ele agora para a viúva de Serepta, e lá Deus é a provisão, porque Deus pega uma botija e faz com que o azeite não acabe e a farinha não cesse. Irmãos, o que é isso? Deus não está usando as testemunhas com poder para provisionar. Aí você olha, Moisés, ele está pregando para o povo da primeira aliança. Agora você vê Elias, ele está sendo levado para uma estrangeira, para uma gentia. Não sei se vocês conseguem ver um padrão de Deus, de como Ele vai usar as testemunhas com poder no tempo do fim, das mais diversas formas. Quer seja para curar, quer seja para pôr em liberdade, quer seja para manifestar o poder de Deus de provisão, ou quer seja para realizar pragas, para profetizar contra aqueles que se levantarem contra o povo de Deus. Entende um padrão do que Deus deseja fazer? E aí eu vou fazer a pergunta do início. Quem são as duas testemunhas? O que Deus quer fazer com a sua vida, irmãos? A que níveis Deus está querendo te levar? O que Deus quer fazer com você, irmãos? Às vezes a gente vive aquém da realidade e a gente não meditou no que Deus vai fazer através das nossas vidas. Quando você olha, eu vou citar um exemplo. Muitas pessoas vão pegar os textos que eu citei acerca de Jesus, dos 12 apóstolos, dos 70, e vão dizer, não, isso era só até o período apostólico. Quando morreu os últimos dos apóstolos e tal, esse negócio cessou, não era mais para o nosso tempo, hoje
a pregação foi pregada e deu. O que Deus queria era estabelecer um princípio para que a pregação alcançasse muitos. Quando vocês olham para esse tipo de argumentação, irmãos, eu vou dizer para vocês assim, eu queria mostrar para vocês que a pregação do evangelho revestida de poder, seguida de sinais, nunca foi exclusiva de Jesus ou dos seus 12 discípulos. Nunca foi. Um exemplo é Paulo, um apóstolo fora dos 12 que viveu dessa forma, e foi o que eu contei para vocês no início. A minha pregação não chegou para vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas por meio da manifestação do Espírito Santo e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse apenas em palavras humanas, mas no poder de Deus. E agora, olha só que interessante, irmãos. Quando a gente olha para o tempo dos apóstolos, a gente vai ver que não era só para os apóstolos, porque vocês vão ver Deus levantando agora, né? Eu digo Deus, a gente sabe que foi homens que colocaram diante de Deus, Deus, né, levanta, mas Deus vai levantar ali, por meio dos apóstolos, diáconos, certo? Diáconos. Olha que lindo, eu quero mostrar para vocês o padrão das 2 testemunhas nos diáconos, aí vocês vão conectar com as 7 igrejas, lá do livro do Apocalipse, vocês vão ver as 2 testemunhas nas 7 igrejas e tudo mais, tá? Quantos diáconos eram? Acabei de dizer. Vão lá, irmãos, me ajudem, que daí eu sei que ninguém vai dormir na minha pregação, tá? Vamos lá, quantos diáconos eram? 7. Tá, agora, vocês lembram o nome de quantos diáconos? Quem pode me dizer? Felipe e Estevão. Eram 7 diáconos, mas quais são os diáconos que vão ter destaque depois da consagração? São 7. Não lembra vocês de 7 castiçais lá no livro do Apocalipse? 7 igrejas? Quantos diáconos vocês vão ver tendo um destaque onde a Bíblia dá testemunho de que eles foram usados por Deus? 2. Olha só, eu vou mostrar um padrão, eu queria que, talvez a maioria já conheça isso, né? Eu já falei no meu canal, eu sei que outros irmãos falaram, mas eu quero mostrar um padrão para vocês, e vocês vão ver 2 testemunhas em Filipe e Estevão. A Bíblia diz assim, acerca do primeiro, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, né? Ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Irmãos, Estevão, homem cheio de graça e do poder, a palavra poder. O reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Cheio de poder de Deus. Aí a Bíblia diz que ele fazia sinais. Pergunta que eu faço para vocês: o que aconteceu com Estevão lá no finalzinho da vida dele? O que aconteceu com ele? Foi o quê? Ele morreu. Vocês lembram de onde ele morreu? Qual a cidade? Jerusalém. Estão entendendo? Testemunhas. Estevão morreu apedrejado. Apocalipse vai falar daqueles que vão ser perseguidos e mortos na praça da grande cidade. Agora vamos para um próximo. Filipe. Eram 7. Os 7 castiçal ali. A menoral 7, né? Mas aí você vê uma testemunha com poder. Agora a próxima, a Bíblia vai dizer assim, sobre Filipe. No entanto, quando Felipe lhes pregou, olha a pregação, a palavra aqui, as boas novas do reino, no nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele, foram batizados tantos homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais, né, e milagres que eram realizados por ele. Então, o ministério de Estevão, eram 7, mas a Bíblia dá testemunho que o ministério de Estevão era cheio de poder, e o ministério de Felipe era cheio de poder, fazia milagres e sinais. Estevão pregou em Jerusalém, Felipe está pregando aonde? Samaria, é terra de samaritano. O que o samaritano era acusado? De ser uma mistura de judeu com gentil. Entendeu? Então assim, você vê aqui, Estevão pregando para os judeus, Felipe pregando aqui para uma mistura de gentios. E aí a Bíblia vai dizer assim que Estevão morreu em Jerusalém. O que acontece com Felipe? Olha que legal, Deus, ele está pregando, muita gente está se convertendo, as pessoas estão recebendo a palavra. Você vê até ali um mágico, né? Quem sabe é uma figura de um falso profeta, sei lá, né? Não meditei nisso, mas aí você de repente ouve ali que a Bíblia vai dizer que um anjo aparece para ele e diz assim, vai para o deserto. Opa,
Deserto de novo? Como é que Deus mostra tanto deserto nas Escrituras? Vai para o deserto. Lá ele tá lá em deserto, ele está pregando para gentil, porque o eunuco era um gentil ali também. Está pregando para gentil, está batizando nas águas lá do deserto. E aí de repente a Bíblia diz assim que o Espírito Santo... O que é isso? Não é figura de arrebatamento, irmãos? A Bíblia diz que ele foi arrebatado, foi transladado, levado para outro lugar e ele volta para a terra, em outro lugar. O que é o arrebatamento no tempo do fim? Não é algo que Deus vai tirar a sua igreja e vai levar para um outro lugar? Também na terra, a Bíblia diz, herdaremos a terra. Tá? Ninguém zomba da minha terra, tá? do meu vocabulário. Estou te mirando. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, que a gente vê testemunhas no tempo do fim sendo levantadas com poder. Foi assim com Moisés, que é uma das figuras das duas testemunhas. Moisés foi revestido de poder, Deus revestiu ele de poder, cajado, abre mar, opera pragas, faz água virar em sangue, e tudo aquilo que a gente viu em Moisés vai acontecer ali no Apocalipse. Nós vimos poder de Deus por meio de Moisés. Só que o que acontece com Moisés? Moisés não morreu antes de entrar na Terra Prometida? Estevão não morreu ali em Jerusalém? Agora vocês olham para outra figura, Elias. Elias não foi arrebatado vivo para não experimentar a morte. Você não tem ali a figura de Filipe. Pô, o cara está sendo arrebatado, né? Ele experimentou a morte, mas a figura do arrebatamento aqui, que é o que Deus estava querendo mostrar para nós, o cara é arrebatado. Estão entendendo que Deus está mostrando por meio de diversas figuras padrões para nós? Então eu quero encerrar essa pregação com 2 padrões que eu quero mostrar para vocês sobre as duas testemunhas. Tá? Quero mostrar 2 padrões e aí a gente vai fechar. Quero tentar conectar com o que o Israel pregou hoje de manhã. Né? A nossa ideia era falar sobre 2 testemunhas, sobre o que Deus vai fazer, sobre a necessidade, que foi o que Israel pregou, a necessidade que Deus tem de unir, de restaurar, de tirar o que está errado do nosso meio para realmente poder revestir de poder. Então, irmãos, olha só que interessante, eu vou falar de 2 testemunhas. Primeiro, vamos lá para o castiçal. Né? Quando a gente olha para os 7 candelabros, a Bíblia diz que Jesus está no meio dos 7 candelabros, e quando você lê as 7 cartas, você vê que Jesus está trazendo repreensão. Arrepende-te enquanto é tempo, volta à prática das primeiras obras. Você que abandonou o primeiro amor, te arrepende, está errado. Se não mandou arrepender é pecado, né? Você que não está nem quente nem frio, está na hora de melhorar esse troço. E você que está vivendo de aparência, o que Jesus diz assim, parece vivo, mas está morto, está vivendo de aparência. Jesus repreende muito as igrejas, mas como foi dito, não deixou de ser a igreja de Jesus. Acho que o Pedro disse isso hoje de manhã, não deixou de ser a igreja de Jesus. Jesus está repreendendo porque ele quer ascender. Mas aí a pergunta é, quantas igrejas ali naqueles 7 castiçais não tem repreensão? 2. Quem são as 2? Vamos ver alguns padrões que talvez vocês estejam careca de saber. O que acontece com uma delas? Diz assim, você vai passar por uma provação de 10 dias. Né? Satanás vai lançar vocês na prisão. Seja fiel até a morte. Por que Jesus está mandando ser fiel até a morte? Porque vai ter morte, irmãos. Lembra de Moisés, lembra de Estevão, lembra desse padrão que a gente vem vendo? Muitos vão morrer antes do final. Tá? Mas por meio, é dessa forma que darão testemunho da sua fidelidade. Porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Quem quiser amar a sua vida, quem quiser salvar, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao Evangelho, esse... Entende? Mas aí você tem uma outra questão aqui. Qual que era a outra igreja, irmãos? E aí o que é dito para elas? Eu vou botar para vocês, diante de vocês, uma... Tá, no céu. O que eu vejo aqui, irmãos? Deus está dizendo assim, uns vão passar pela morte, mas Ele está dizendo outros vão ser arrebatados vivos, eles vão ter um escape. Um escape, a gente sabe disso, O Pedro tem um estudo muito legal, os irmãos têm um estudo muito legal ali sobre as 7 igrejas. Um escape fala de escapar da marca da besta, passar por toda a grande tribulação, por todas as coisas que vão se levantar e chegar ao final com vida, vão participar do arrebatamento, vai ser que nem Filipe, vai ser levado para o céu e trazido de volta depois. Entenderam? Olha o padrão
que Deus estava contando desde o princípio. E aí a gente começa a ver o que Isaías estava dizendo quando ele diz: não existe outro Deus como o nosso, que desde o princípio ele revela o que ele vai fazer no tempo no final. Então isso para mim, irmãos, isso me empolga, conhecer essas coisas. A irmã estava falando, né, que conhecer o reino de Deus, conhecer as revelações, isso nos faz servir a Deus com muito mais empolgação, irmãos. Só que aqui existe uma questão, e aqui é que eu quero que vocês entendam. Quando Deus escolhe 2 dos 7 castiçais, vocês perceberam que os 2 castiçais que são apresentados como testemunhas, embora um seja morto, o outro esteja para o arrebatamento, perceberam que o destaque dessas duas são as únicas que não estão tendo repreensão? Por quê? Porque Deus conseguiu acender essas aí. Por meio dessas, as outras também serão acesas, mas quem é que Deus está conseguindo usar como testemunha no tempo do fim? As 2 testemunhas, os 2 castiçais, os 2 candelabros que estão acesos. E aí a gente vai começar a entender o que Deus estava dizendo lá quando ele fala de Zorobabel, de Josué, quando ele levanta profetas para despertar, né, como testemunhas, para despertar ali. E ele começa a mostrar ali um padrão também nas 2 testemunhas. Olha só que legal. Quando Zacarias tem a visão sobre o sacerdote, né, o sumo sacerdote Josué, o que ele diz? Deus me mostrou uma coisa. Era só para Josué? Não, era para os nossos dias. O que ele vai mostrar acerca de uma testemunha ali? Ele está dizendo assim, que ele tem uma visão do sumo sacerdote diante de Deus. Tá? E ele está com as vestes todas sujas. Sabe, o que a sujeira aponta, irmãos? Para o pecado, para as coisas erradas. Aponta para tudo que está fora da vontade de Deus, para tudo que está errado. E aí Deus olha para aquela testemunha e o anjo que está diante do sumo sacerdote diz assim, manda tirar tudo aquilo, manda trocar aquelas vestes, prepara o sumo sacerdote. Diante dele tinha quem ali? Satanás acusando ele. Irmãos, vocês já não tentaram imaginar o cenário que a gente viveu e quem sabe o diabo acusando a gente? O diabo dizendo, tá ali, as tuas testemunhas, como é que tu vai usar testemunhas? Como é que tu vai revestir de poder esses caras que não conseguem nem ter comunhão, nem separar as divergências, sabe? Que não conseguem viver debaixo do amor que Israel pregou hoje de manhã, que vivem debaixo da divisão, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Não, ninguém pode ser do Pedro ali, tá? Ninguém pode. Se alguém disser eu sou de Pedro, aí eu vou te dizer, tá fora do negócio aí, né? Eu sou de Cristo. Irmãos, eu sou do Thiago Tis. Esse pode. Não, o que eu quero dizer assim, embora a gente descontraia, a questão irmãos, como é que Deus vai usar testemunhas, ou como é que Deus vai ungir com poder, como é que o Espírito Santo que já está sobre nós, ele vai conseguir manifestar o que ele tem para fazer no tempo do fim, se há divisão, se há discórdia, se há tudo aquilo que Israel pregou. Eu não vou pregar de novo essa mensagem. Entenderam? Quando Deus mostra uma visão do sacerdote Josué lá, que é uma das 2 testemunhas, Zorobabel e Josué, eles são os 2 castiçais, as 2 oliveiras que Deus estava mostrando ali. Por meio da figura de um, Deus está dizendo assim, vou tirar tudo que está errado e eu vou vestir ele de novo para que ele possa ser a testemunha. Então quando você soma o que está sendo dito as 2 testemunhas, ali você tem uma mensagem muito linda. Porque primeiro você vê ali Deus tirando a roupa suja, Deus tirando tudo que está de errado, revestindo de novo, ele diz, veja que eu tirei de você o seu pecado. Veja que a sujeira aponta para pecado. E a gente está imaginando, não, o anjo está dizendo, veja que eu tirei de ti o teu pecado. E aí o que acontece? Quando Deus tira tudo que está errado, Deus tira o pecado, Deus tira o erro, agora Deus vai usar outra figura de testemunha para mostrar. Ele vai mostrar Zorobabel e vai dizer assim, Zorobabel, olha a mensagem, não é pela tua força, não é pelo teu braço, não é por violência, eu vou socar a goela abaixo. Tu tem que aceitar a doutrina das 2 casas. Se tu não aceitar, tu não sabe o que tu está perdendo, tu nunca vai entender a revelação. Podem até ser verdade, mas você não vai socar a goela abaixo,
Você não vai fazer isso com a força do seu braço. O que Deus estava dizendo para Zorobabel? Irmãos, não é pela força do teu braço. Ele diz, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Entenderam? Aí o que Jesus estava dizendo lá desde o princípio? Né? Vocês receberão poder, né, ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Qual é o padrão de Jesus, a fiel testemunha? É pregar o Evangelho acompanhado dos sinais. Vocês vão fazer as mesmas coisas e coisas maiores. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu já preguei isso outras vezes, mas toda vez que eu falei sobre isso, eu pensei na minha mente, que são coisas maiores. Porque assim, irmãos, a gente viu Jesus ressuscitando morto, né? Tu vê que os discípulos também viram, Paulo ressuscita Dorcas, né? A gente vê, se eu não me engano, Paulo, Eutico, né? Eutico cai do 3º andar, pegou no sono. Aconselho vocês a não dormirem na minha pregação, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que assim, de certa forma, alguns conseguiram viver e experimentar o que Jesus viveu, farão as mesmas coisas. E não só no testemunho bíblico, a gente tem testemunho extra-bíblico, depois no decorrer da história, e até nos dias atuais, de pessoas que vivenciaram coisas muito semelhantes, talvez não na escala de Jesus, de escrever inúmeros livros, mas que puderam experimentar os poderes do mundo vindouro de uma certa forma, né? Talvez muitos de vocês tenham testemunho, vão saber contar, mas a questão aqui é, Jesus falou que vamos fazer as mesmas coisas e coisas maiores. Quando a gente fala de 2 testemunhas, Zorobabel e Zacarias, vocês veem assim, que são 2 oliveiras, né? São 2 castiçais, e eles estão vertendo azeite de... Irmãos, a gente vai ter que estar vertendo azeite de ouro, entendeu? Para a gente poder fazer toda a linguagem que Deus usou, Ele está dizendo assim, eu vou revestir vocês com o Espírito Santo, com poder, eu vou encher vocês do meu azeite dourado, porque vocês vão estar capacitados. Mas a questão da mensagem é, a gente olha para um lado, a gente tem que olhar para o outro lado. Tem toda uma igreja, se Deus levantou 2 testemunhas, tem outras 5 que não foram testemunhas. São igreja, tá? São igreja, vão estar junto, vão ver essas coisas, vão ver, tá? São 7 castiçais, mas perceberam? Às vezes a gente comete um erro de dizer assim, todos serão as testemunhas. Sim, o projeto de Deus era que todos fossem testemunhas. Ele derramou o Espírito sobre todos, revestiu de poder a todos, todos foram chamados para ser testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, todos. Mas a pergunta é, quando você olha para o padrão bíblico e tudo que eu contei para vocês hoje, vocês veem todos sendo testemunhas lá no tempo do fim? Deus está dizendo que Ele vai levantar 2 testemunhas, das 7. 7 fala de plenitude de igreja. A Bíblia está dizendo que Deus vai levantar 2 porções dessas 7 para serem testemunhas no tempo do fim. O resto vai ficar no camarote olhando. Vai ver os outros fazendo, vai ver os outros sendo usados por Deus, tá? Mas não vai ser testemunha, irmãos. Entende? Não no poder que Deus deseja usar no tempo do fim. E a pergunta, o que eu quero que vocês entendam é, quando no início eu disse assim, para vocês não olharem para longe, para vocês olharem para perto, entender que Deus quer levantar no meio da sua igreja testemunhas, eu preciso finalizar dizendo para vocês, Deus quer levantar no nosso meio testemunhas para o tempo do fim, para que sejam as 2 testemunhas. A questão é, será que todos vão ser as 2 testemunhas? Ou será que tem gente que Deus vai olhar para nós? E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, vai olhar para pessoas como nós e vai dizer, tem intriga. Como é que eu vou usar os caras? Os caras não conseguem viver junto, não conseguem andar junto, não conseguem, né, não quer abrir mão das suas crenças, dos seus... Tá? E eu não estou falando só de grupo, isso aqui é para todos nós que estamos aqui, né? Não estou... Às vezes, dependendo do discurso, parece que eu estou falando de mim, que tem o canal, do Pedro, do Igor. Não, estou falando de todos nós. Como é que a gente vai ser testemunha de Deus se a gente não estiver alinhado? Se Deus não conseguir fazer com a gente o que fez com o sacerdote lá, de tirar a veste, tirar o pecado, tirar todo o atrapalho, né? E dizer, veja que eu tirei de ti o teu pecado. Entenderam, irmãos? Então assim, o que eu e o Israel pregamos hoje,
está muito conectado em tudo. Nós dois falamos sobre 2 testemunhas, nós dois encerramos falando sobre Josué e Zorobabel, e a gente está aqui se completando numa questão. Existe um padrão. Deus quer unir, Deus não gosta de divisão, o corpo é um, fala de unidade. Deus quer unir a gente, Deus quer tirar o que tem de errado no meio da igreja. Falo disso como um todo, Deus quer tirar o que está de errado. Pô, se tem pecado oculto, né? Sabe aquela coisinha que às vezes está escondida ali no celular, que está escondida em outros lugares, outras áreas da nossa vida, está ali no nosso emprego, está ali, sabe, Deus quer limpar isso, porque, irmãos, hoje, essa palavra que Deus me deu é uma exortação. Deus está dizendo, eu vou levantar. Uma coisa vocês podem ter certeza, Deus vai levantar 2 testemunhas. Está selado, está profetizado. Deus zela pela sua palavra, Ele honra, Ele não vai voltar atrás do que Ele disse. A questão é quem serão, quem vai fazer parte das 2 testemunhas e quem vai fazer parte dos outros 5 casais. Já é uma bênção, né? Poder ser salvo, poder ser igreja, mas a questão que a gente precisa entender é, o objetivo de Deus é que você fizesse parte desses 2. Amém. Entenderam? Então, irmãos, eu quero finalizar essa palavra deixando essa meditação. Deus vai levantar 2 testemunhas. Hoje já, você precisa entender que você já é testemunha, você já foi revestido com o Espírito Santo para testemunhar. Você não precisa esperar chegar a grande tribulação para viver os milagres de Deus. O que a gente precisa hoje é orar mais, é jejuar mais, é se consagrar, é se fortalecer. Sabe, quem trabalha com o Ministério de Libertação sabe a importância de você jejuar, de você se preparar para Deus poder te usar. Entendeu? Então assim, ó, hoje você já pode começar a ser treinado por Deus como testemunha, do tipo, eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo. Amém. Como é que o Espírito Santo quer me usar hoje? Sabe, eu lembro que a gente tocou de uma forma muito simples nesse assunto da outra vez que a gente esteve aqui, né? A gente falou sobre isso, sobre sermos usados com o poder de Deus. Sabe, irmãos, eu vou te dizer, eu já vi cura, eu já vi muito milagre, eu já vi libertação, eu tive muita experiência assim, ó, de Deus me usar nessa área. Mas tem uma coisa que eu sonho, e assim, ó, quem sabe um dia, né, eu sonho em ver paralítico andando, assim, ó, o cara entrar com a cadeira de roda e sair andando. Irmãos, e eu vou dizer, isso não é nem coisa grande, né? Isso é coisa pequena. Por que a Bíblia diz? Jesus fazia isso, então isso é as coisas que Jesus fez, e Ele está dizendo que a gente faria coisas maiores. Então, irmãos, eu sonho com coisa grande, e eu digo assim, ó, você precisaria entender que a visão de Deus não foi para você ser um mero telespectador do que Deus vai fazer no tempo do fim. Nem agora e nem no tempo do fim. Você não foi chamado para ser mais um que está, eu faço parte do banco. Entende? Qual que é o meu ministério? Esquentar o banco. Já pensou? Não é ministério isso. Mas entendeu que Deus assim, ó, Deus escolheu, Deus preparou coisas maiores e mais tremendas quando Ele fala de poder, de milagres, de sinais e de coisas que estão por vir. Irmãos, esteja preparado, tá? Esteja preparado. Eu tenho meditado, isso tem tocado ao meu coração, porque eu não quero estar na arquibancada, eu não quero estar vendo os outros. Sabe quando vem a onda do mar e ela tem 2 grupos? Tem o cara que está lá embaixo e vai ser levado junto, e tem o cara que está surfando em cima, né? Que a gente possa surfar nesse avivamento que está por vir, irmãos. Amém? Então, isso aí, Pedro. Vou entregar para ti, você faz a oração. Você fica aí agora, tá todo mundo testemunhando aqui, as 2 testemunhas e o resto. Brincadeira.